Começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br ou pelo aplicativo Minha UFG. De segunda a sexta-feira, o Intercampus vai ao ar às 11h30 da manhã, com reprise às 6h30 da tarde. E no final de semana, você pode acompanhar uma edição especial no sábado, 7h30 da manhã, e no domingo, às 10h30 da manhã. O programa Universidade para Todos, ProUni, registrou mais de 1.500.000 inscrições, feitas por 782 mil candidatos, de acordo com o balanço do Ministério da Educação, divulgado na última segunda-feira. O número de inscrições é maior do que o de inscritos, porque cada participante pode escolher até 2 opções de curso. O curso com maior número de inscritos foi Direito, seguido por Administração e Enfermagem. Apesar do período de inscrições já ter chegado ao fim, os alunos devem continuar atentos. O programa ainda segue um extenso cronograma e o resultado da primeira chamada já sai hoje, terça-feira, dia 4. O programa Universidade para Todos seleciona estudantes que serão beneficiados com bolsas de estudos em instituições de ensino particulares em todo o país. Intercampus, de segunda a sexta, às 11h30 da manhã. Fique ligado. Ampliar o acesso e contribuir para a permanência na universidade dos estudantes em situação de vulnerabilidade social. Esse é um dos objetivos dos programas de assistência estudantil. Na Universidade Federal de Goiás, o apoio prestado varia da concessão de auxílio transporte à oferta de benefícios a estudantes que precisam conciliar estudos e maternidade. A repórter estagiária Cecília Fernandes produziu uma matéria que mostra como a UFG apoia o estudante de baixa renda. Vamos acompanhar. A Universidade Federal de Goiás desenvolve programas que têm como finalidade a permanência e êxito acadêmico dos estudantes de baixa renda. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFG, a PRAE, é a unidade responsável por apoiar os estudantes que encontram dificuldades de se manter e permanecer na universidade. Segundo a pró-reitora da PRAE, Maísa Miralva da Silva, os programas da instituição surgem para estimular o protagonismo estudantil na universidade. Nós temos vários programas e projetos, voltados para a permanência, êxito acadêmico e, claro, para estimular o protagonismo estudantil na universidade, nas suas iniciativas, esse trabalho coletivo, de demonstração de liderança estudantil, para que ela possa se organizar e se expressar de forma autônoma, crítica. E nós temos o programa de alimentação, moradia estudantil, nós temos um apoio financeiro que chama Bolsa Permanência, tanto vindos direto de recursos que a própria universidade administra, pelo recurso do Plano Nacional de Assistência Estudantil, como a gente tem também uma bolsa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, administrada diretamente pelo MEC, que atende indígenas e quilombolas. E, além disso, a gente tem apoios a cursos que têm custos muito caros, como é o caso da odontologia, de arte, de arquitetura, que a gente apoia com material didático. E nós temos também serviços de saúde mental, serviço odontológico, o serviço social. A gente tem diversos serviços que também apoiam e assessoram o movimento de organização dos estudantes para que a gente possa garantir a melhor forma possível de permanecer e conseguir concluir o curso de graduação na UFG. Entre os programas de assistência e permanência da PRAE encontra-se o Projeto Canguru, iniciativa que promove auxílio financeiro a estudantes de baixa renda com filhos de até 5 anos. A pró-reitora explica que a iniciativa é uma forma de alcançar diretamente os estudantes e suas necessidades. O Projeto Canguru é exatamente o apoio direcionado aos estudantes que têm crianças menores de 4 anos, que estão ainda na idade de para creche, para pré-escola e que precisa de um apoio da universidade para que eles possam permanecer e conciliar a maternidade ou a paternidade. Então, os estudantes de graduação, de primeira graduação da UFG, que têm filhos pequenos e são de muito baixa renda, eles recebem R$250 por mês como auxílio creche, que nós chamamos de Canguru, Bolsa Canguru por isso. O Projeto Canguru surgiu a partir de reivindicações dos estudantes de baixa renda da UFG, pais e mães que enfrentam dificuldades de equilibrar a graduação com a paternidade e a maternidade.
A UFG, por meio da PRAI, reconheceu a necessidade de promover assistência a esse perfil de estudante e fundou em 2019 o Projeto Canguru. Atualmente, o projeto atende todos os solicitantes do benefício, totalizando 76 estudantes de baixa renda. Sobre o benefício do Projeto Canguru, a estudante do 8º período de Ciências Biológicas na UFG, Larissa Marina da Silva, explicou ao Intercampus a dificuldade de conciliar a graduação com a maternidade. É difícil conciliar. Tem dia que a gente nem vai na faculdade porque às vezes não tem dinheiro de comida, às vezes não tem dinheiro de alguma coisa, e com o filho já é pior ainda, porque todo dinheiro que você pega é para ele. Aí ajuda bastante a Bolsa Canguru. A estudante do 9º período de administração, Oudre Thaís Epifânio, explica que o benefício do Projeto Canguru é fundamental para que ela se mantenha na graduação sem deixar de cuidar do seu filho. Estar na graduação já é difícil. E quando a gente tem um filho, fica mais difícil ainda. Então, uma maneira de apoio inegavelmente, a questão financeira. Então, esse benefício ajudou muito na minha caminhada, porque sem ele eu poderia ter que procurar outros meios de ter uma renda para sustentar o meu filho, e assim eu ia perder tempo estudando, não estudando no caso, né? Então isso ajudou muito na minha caminhada na graduação. A inscrição para o Projeto Canguru acontece por meio da abertura de editais. A pró-reitora da PRAI, Maísa Miralva da Silva, explicou como funciona a inscrição para o benefício. É feito pelo SIGA e todos os estudantes precisam fazer um cadastro único junto à PRAI e eles depois solicitar a inserção nos programas quando abrimos editais. Os editais de inscrição do primeiro semestre de 2020 da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis ainda não estão abertos. A unidade aguarda a confirmação orçamentária por parte do Programa Nacional de Assistência Estudantil para organizar as inscrições. Entretanto, os estudantes cadastrados nos programas continuam recebendo os benefícios normalmente por parte da UFG. Para mais informações sobre o Projeto Canguru e outros programas da PRAI, acesse o portal da unidade www.prai.ufg.br. Cecília Fernandes para o Intercampus. Estamos apresentando Intercampus. Fake News. Cheque se a notícia saiu em algum outro veículo de informação, jornal, revista ou site conhecido e com credibilidade. Tome cuidado. Às vezes, uma parte da informação é verdadeira. Em outras, é um trecho usado fora de contexto ou antiga compartilhada como nova. Essa manipulação contribui para a desinformação. Rádio Câmara. Credibilidade direto da fonte. Apoio Rádio Universitária. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9h. Chorinho é com a Universitária. Voltamos a apresentar Intercampus. Pesquisa realizada no Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás utiliza algoritmos capazes de identificar sentimentos presentes em textos virtuais. O estudo foi desenvolvido pelo mestre em Ciência da Computação, Ayrton Bordim, sob a orientação de Nádia Félix e Celso Camilo, professores do Instituto de Informática da UFG, o INFE. Para saber mais sobre esse estudo, nós vamos conversar agora por telefone com o responsável pelo trabalho, o Ayrton Bordim. Bom dia, Ayrton. Obrigada por falar com a rádio da UFG. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Ayrton, para começar, explica para a gente como é que surgiu a ideia de desenvolver esse estudo. Bom, a ideia, ela, na verdade, é uma continuação de uma pesquisa realizada pela professora orientadora Nádia Félix, que estava desenvolvendo esse projeto já no trabalho de doutorado, e principalmente pela consolidação da internet como uma importante plataforma de busca, de criação e geração de conteúdo, né, de consumo de conteúdo.
Então, percebendo essa tendência aí de cada vez mais a internet permitir essa criação, geração e consumo de conteúdo e o aumento desse conteúdo da internet, nós tivemos a ideia de continuar essa pesquisa, de analisar principalmente textos provenientes dessa rede, né? Agora, na prática, esse tipo de algoritmo pode ser usado para quais finalidades? E fala para a gente também qual a importância disso. Olha, ele pode ser utilizado virtualmente para qualquer prática, né? Desde, por exemplo, a identificação de bullying, de traços de depressão e tudo mais. Basta que nós tenhamos uma quantidade de dados para que a gente possa treinar o nosso modelo de inteligência artificial. Por exemplo, no nosso caso, nós fizemos a avaliação de tweets, classificamos como positivo, negativo ou neutro, né, uma polaridade desse tweet, mas nós poderíamos utilizar, por exemplo, para classificar, tentar identificar, por exemplo, bullying contra pessoas nas redes sociais, traços de depressão por meio de análise de mensagens. Nós temos um projeto também da UFG que trabalha com a questão de análise de bolsa de valores com relação à avaliação que as pessoas fazem em determinadas empresas. Então, virtualmente, a gente pode utilizar para qualquer coisa que nós tenhamos dados. Qual que é a importância desse trabalho? Nós podemos utilizar a inteligência artificial, esses modelos, para tomada de decisão e para ter, vamos dizer assim, um comportamento mais proativo. Se nós pensarmos, por exemplo, em projetos que tratam da identificação de traços depressivos, nós podemos, de forma proativa, identificar e atuar com essa pessoa, esse grupo de pessoas, para que a gente possa evitar situações piores. Quer dizer, na sua pesquisa, o universo explorado foi o Twitter, né? Mas é alguma temática em especial? Na verdade, não. Nós utilizamos o Twitter como um todo e nosso objetivo foi identificar se as mensagens eram positivas, negativas ou neutras. Nós não nos preocupamos com o objeto daquela mensagem, com o que ela estava avaliando. Como nós fizemos um escopo mais aberto, era realmente para a gente poder identificar se nós conseguimos perceber e notar e também classificar essas mensagens, se aquilo que as pessoas estavam dizendo, se aquelas mensagens que as pessoas estavam dizendo eram realmente mensagens de uma polaridade mais positiva, uma polaridade mais negativa. Como eu havia dito, no nosso caso o escopo foi maior, mas nós podemos, de forma a treinar esse modelo de inteligência artificial, nós podemos aplicar em outros escopos. No nosso caso foi justamente para identificar se as mensagens eram positivas ou negativas, né? Uhum. E o que garante, Ayrton, a confiabilidade dessa análise? Olha, nós temos algumas métricas que nós utilizamos na inteligência artificial para validar, né, se nossa análise ela está sendo bem feita, se ela está sendo, grosso modo falando, se ela está acertando, se ela está errando, né? Sim. No nosso caso, então, nós utilizamos uma métrica matemática que, de posse de alguns dados de teste, onde nós já sabíamos os resultados, nós pegávamos nosso modelo gerado pela nossa técnica e comparávamos o que nós avaliamos com a verdadeira polaridade. Ou seja, vamos imaginar aqui, eu tenho 10 mensagens, 5 mensagens positivas e 5 mensagens negativas. Essas mensagens, eu já conheço as polaridades e eu comparo o resultado do meu modelo de inteligência artificial com as mensagens, com os classificadores reais dessas mensagens. Por meio dessa análise, dessa comparação, nós podemos ter um número matemático que traz para a gente a acurácia desse classificador. Ou seja, eu consigo dizer para você de forma determinística se aquele classificador ele está tendo um resultado bom, está tendo um resultado ruim ou está tendo um resultado mais ou menos. Para você ter uma ideia, o nosso trabalho, nós participamos de uma competição com participantes do mundo todo, né? E uma das bases que nós analisamos, nós ficamos nos 3 primeiros colocados, de mais de 50 participantes, o nosso resultado ficou entre os 3 primeiros melhores classificadores, ou seja, os 3 primeiros classificadores que tiveram a melhor acurácia. Fala pra gente, qual que foi o principal desafio que você enfrentou na realização dessa pesquisa? Olha, nós temos um desafio bem interessante quando a gente trabalha com rede social. Nós temos o desafio, por exemplo, da utilização de gírias, da utilização de mensagens abreviadas,
utilização da identificação de tendências, esse tipo de coisa é muito utilizado nas redes sociais. Então, como nós podemos perceber, por exemplo, na utilização de Twitter, na utilização do Facebook, as pessoas utilizam uma linguagem mais informal. Isso é realmente um desafio para classificar. E também um grande desafio que nós identificamos é a classificação de mensagens sarcásticas. Esse é um problema bem grande, em aberto ainda na área de pesquisa de processamento de linguagem natural, porque o próprio ser humano ele tem uma certa dificuldade em identificar mensagens sarcásticas. Então a máquina, ali o nosso modelo de inteligência artificial, ele teve uma certa dificuldade para identificar esse tipo de mensagem. Foram analisadas mensagens em língua portuguesa apenas? Não, no nosso caso, por conta da base de dados que nós estávamos utilizando, nós avaliamos mensagens na língua inglesa, mas foi por conta da base de dados que nós estávamos utilizando. Mas o nosso modelo, ele é flexível ao ponto de nós podemos treinar para qualquer linguagem, desde que nós tenhamos dados na língua portuguesa, por exemplo, para alimentar e treinar esse modelo, nós podemos criar um modelo na língua portuguesa sem problema algum. No nosso caso, como nós estávamos utilizando o Twitter, e a quantidade de dados que nós temos disponível para treinar um modelo para Twitter em inglês é maior, nós utilizamos na língua inglesa, mas nada impede que a gente possa fazer isso para espanhol, português e qualquer linguagem que nós temos dados disponíveis. E ainda, eu acredito, como você falou, a questão das gírias, né? Nesse ambiente, a todo momento surge alguma coisa nova, né? E esse ponto aí deve ser realmente um grande desafio para vocês conseguirem fazer uma máquina entender, né, o significado disso, né? Exatamente, isso é um grande problema. Até mesmo nós temos algumas gírias que elas dependem de um acontecimento muito recente. Então, você tem, por exemplo, um acontecimento ou um programa de TV, por exemplo, que aconteceu no dia de ontem. E hoje já vira uma gíria, ou já vira uma hashtag, por exemplo. Então nós temos que ter em mente que o nosso classificador ele tem que ser sensível a esse contexto também. A língua ela é dinâmica e a língua nas redes sociais ela é muito mais dinâmica. Então essa atualização do modelo ela é um desafio bem grande e ela é uma linha de pesquisa em aberto ainda na área de inteligência artificial, principalmente na área de processamento de linguagem natural. Uhum. Então esse é um desafio bem grande para a gente. Ayrton, você pretende dar continuidade a esse estudo? Pretendemos sim. Nós temos outras linhas de pesquisa na própria UFG que continuam pesquisando a área de inteligência artificial na análise de sentimentos. A minha orientadora também, a Nádia Félix, meu co-orientador, o Celso. Também temos o professor Cherson, que trabalha com essa linha de pesquisa. E eu pretendo sim dar continuidade, melhorar o modelo, como eu havia dito, a gente poder melhorar essas partes, esses pontos de melhoria, por exemplo, a parte de sarcasmo, a parte de atualização de modelos, de repente a gente utilizar com alguma outra linguagem, mas a gente pretende sim dar continuidade a esse trabalho. Muito bom. Nós conversamos com Ayrton Bordim, pesquisador no Instituto de Informática da UFG. Ele desenvolveu um estudo durante o mestrado que utiliza algoritmos capazes de identificar sentimentos presentes em textos virtuais. Ayrton, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a rádio da UFG. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. O Intercampus volta já. Nas noites de domingo, Contraponto. A riqueza, a diversidade, os grandes artistas da música instrumental brasileira. Sempre aos domingos, a partir das 9 da noite. Estamos apresentando Intercampus. Desde 1988, a Universidade Federal de Goiás desenvolve atividades voltadas aos adolescentes, visando a compreensão dos problemas vivenciados por esse público e suas famílias.
O Espaço de Estudo e Prática é o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, CPEA-UFG, que é vinculado à Faculdade de Educação e já se tornou referência na atenção ao adolescente aqui no estado de Goiás. Para nos contar mais sobre o trabalho que a UFG realiza por meio do CPEA, a gente conversa agora por telefone com o seu coordenador, professor Altair José dos Santos. Olá, professor Altair, obrigada por aceitar nosso convite. Olá, Isaura, bom dia. Eu é que agradeço o convite, é um prazer participar com vocês. Bom dia, professor. Então, que tipo de trabalho o Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, CPEA, desenvolve? É apenas um atendimento psicoterapêutico para adolescentes? Não. O CPEA, ele surge como o NECASA, que é o Núcleo de Atenção à Saúde do Adolescente, e depois ele se transforma em CPEA, e enquanto CPEA ele tem dois pilares, dois grandes pilares que sustentam a sua atuação. Um dos pilares é esse que você acabou de mencionar, que é o atendimento clínico, psicoterapêutico para adolescentes. Esses atendimentos ocorrem na sede do próprio CPEA, nos consultórios do CPEA, com a equipe do CPEA, e é isso. O outro pilar é uma ação que o CPEA desenvolve quase que desde a sua origem, que é uma ação junto ao sistema socioeducativo. Então, a gente faz parceria com o Estado para darmos formação e atuarmos diretamente nas políticas públicas que dizem respeito ao adolescente em conflito com a lei. Uhum. Além disso, também tem grupos de pesquisa, né, de estudo, oficinas, por exemplo, que tratam a questão do gênero, sexualidade, não é? Sim, o CPEA, nesse momento, desenvolve um projeto de pesquisa que quer pensar a subjetividade do adolescente em conflito com a lei e, desse modo, pensar a subjetividade do adolescente de modo em geral. Além do projeto de pesquisa que está em curso, nós temos vários projetos de extensão que visam atuar diretamente junto à temática da adolescência, ora com adultos, ora com adolescentes, mas sempre pensando a questão do adolescente. Uhum. E desenvolvemos também algumas oficinas que visaram e visarão refletir acerca da problemática de gênero dentro da temática da adolescência. Professor, no caso do atendimento psicoterapêutico para adolescentes, tem um público-alvo específico? Como é que ele funciona? Explica para a gente. Então, o CPEA se orienta pela determinação do que é a faixa cronológica de um adolescente. Então, nós atendemos adolescentes de 12 a 19 anos, nem menos nem mais que isso, e é universal, então é franqueado e aberto a todos, mas buscamos priorizar aqueles adolescentes que estejam vivendo uma situação de vulnerabilidade maior. Então, situações que visam, ou que colocam o adolescente numa situação de risco à própria vida ou num estado de sofrimento psíquico mais urgente. E é um campo também para a formação de profissionais dentro da UFG? Então, nós temos dentro do CPEA vários estagiários do curso, no momento do curso de psicologia, e temos vários egressos do curso de psicologia, do curso de pedagogia e de outras áreas de formação que fazem algum tipo de estudo e de formação profissional com a gente lá no CPEA. Os grupos de estudo, os grupos de supervisão, os grupos de discussão clínica, as intervenções que fazemos, sempre envolvem pessoas que estão no seu processo de formação, além da equipe dos profissionais do próprio CPEA. Professor Altair, a adolescência parece que tem se prolongado, né, nas novas gerações, e ela costuma ser uma fase que está relacionada a conflito, né, tanto conflito interno como dos adolescentes com a própria família, com a escola. Essa percepção que a gente tem é verdadeira, professor? Sim e não.
É preciso a gente considerar que não existe nenhum momento da vida humana que não estejamos marcados por conflitos, né? Todos nós vivemos conflitos em qualquer idade que tenhamos. Então, essa ideia de que a adolescência é um momento privilegiado de conflito, ela precisa ser repensada, né? Porque senão a gente fica estigmatizando, marcando a adolescência como sendo um momento único da humanidade em que o ser humano está em crise. E não é verdade isso, né? Todos nós passamos por situações de crise. Contudo, o sujeito adolescente passa por um momento em que ele faz ensaios muito profundos acerca do amar e do viver criativamente. E isso inclui, por vezes, questionamentos acerca de valores que estão instituídos por uma geração anterior. Então, há de fato aí um conflito, mas penso eu que não é o caso de dizer que o adolescente está em conflito com a sociedade. Ou até antes. A gente pode até dizer que o adolescente está em conflito com a sociedade, mas também precisamos dizer que a sociedade está em conflito com o adolescente. Sim. Né? Não é algo que ocorre apenas de uma parte, né? É de parte a parte. Agora, para esse primeiro semestre, professor, o CPEA já definiu suas atividades? Sim, as atividades de pesquisa já continuam, é um projeto que começou no início do ano passado e ele segue o seu curso. As atividades de extensão, elas permanecem também como terminamos o ano passado, agora no início de mês de fevereiro nós já retomamos. Os grupos de estudos já recomeçam essa semana e os atendimentos clínicos terão as inscrições abertas, se não me falha a memória, a partir de 10 de fevereiro. E nós temos poucas vagas, porque a demanda represada é muito alta, então nós ficaremos aí por umas 2 semanas com as inscrições abertas, até preenchermos as vagas. Preenchidas as vagas, a gente encerra as inscrições. Professor Altair, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio Universitária. Essa foi a participação do professor Altair José dos Santos, que é coordenador do Centro de Ensino, Pesquisa e Extensão do Adolescente, o CPEA, da UFG. Obrigada, professor. Até uma próxima. Obrigado, eu. Até mais. Pesquisa mostra como o estresse pode deixar cabelos brancos. O estudo foi uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Nós temos mais informações com a reportagem. Há algum tempo se diz que as pessoas muito estressadas acabam ficando com os cabelos brancos, mas agora o fenômeno foi comprovado por um estudo. A autoria é do CRID, o Centro de Pesquisas em Doenças Inflamatórias da USP, em parceria com a Universidade de Harvard, dos Estados Unidos. Um dos pesquisadores do grupo, Thiago Cunha, explica por que esse processo acontece. Durante o processo de estresse, você tem uma ativação mais intensa desse sistema nervoso simpático. Ele faz com que as células tronco melanocíticas do folículo tenham um processo de amadurecimento mais precoce. Com o decorrer da idade, a gente vai perdendo essas células. O que a gente mostrou é que o sistema nervoso simpático, mediante a sua ativação, ele acelera esse processo. A descoberta do CRID aconteceu ao acaso. Os pesquisadores estudavam processos de dor em camundongos, mas, dias depois de injetarem uma toxina relacionada ao estresse, viram os animais com a pelagem toda esbranquiçada. Curiosos, continuaram os testes e a hipótese inicial foi comprovada. Mais do que isso, Thiago conta que o grupo terminou a pesquisa interessado em como essas conclusões abrem outras possibilidades de estudo. Na verdade, o cabelo branco acaba sendo aquilo que a gente vê, né? Mas o impacto que o estresse deve ter em outros sistemas biológicos, eu acho que é aí que a gente tem que ficar mais atento. Óbvio, já existem várias evidências, né, que o estresse impacta diferentes sistemas biológicos
fisiológico, mas eu acho que esse estudo ele abre uma perspectiva de relação entre o sistema nervoso, principalmente o sistema nervoso simpático, e células-tronco que podem estar envolvidas em outras patologias. O teste realizado nos camundongos interessa aos humanos porque a composição celular e fisiológica das duas espécies é muito semelhante. Um alerta de cuidado também estético para tentar reduzir os níveis de estresse no dia a dia. Afinal, a pesquisa também mostrou que esse dano na coloração capilar é irreversível e, a partir dele, o cabelo vai nascer toda vez da cor branca. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Com essa informação, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.